Mas vocês querem criar uma hamburgueria ou um canal de humor? Hoje, no Choque de Gestão, Estamos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. nós viemos visitar uma rede de hamburguerias que aparentemente está crescendo bem, né, Dani? Pois é, eles têm vários seguidores no Instagram, já são mega conhecidos em São Paulo e tem até franquia com lojas abertas. O problema é que talvez eles tenham começado a expansão cedo demais. Você percebeu que eu já passei no drive-thru? Mais uma coisa, eu estive aqui há um mês atrás. Justo na vez que o seu Paulo vem aqui comer, o frango tá queimado. Será que eles já tinham estrutura para abrir uma franquia? E como organizar as coisas agora, em pleno andamento? Quando a gente franqueou, de fato, a gente entrou numa pressão no sentido, cara, preciso dar resultado, preciso dar, sabe? Para um pouquinho. Quem manda na empresa hoje? A gente. Tá na hora de saber dizer não. É agora! No Choque de Gestão. Hoje o Choque de Gestão veio a Carapicuíba, na Grande São Paulo. Nós vamos conhecer a história da Sampa Burger, uma rede de hamburguerias criadas por dois irmãos gêmeos. Vamos entrar aqui e descobrir que tipo de ajuda eles estão precisando? Eu sou o Júlio Mirante e eu sou o Jean Mirante. Somos sócios fundadores da Sampa Burger, uma rede que a gente começou com 21 anos de idade, já temos praticamente 9 anos de estrada no ramo, né? E enfrentamos diversos desafios ali desde o começo da nossa estrada, não é? Eu me lembro muito bem, em 2017, a gente saía panfletando na rua para tentar atrair cliente. A gente teve um começo realmente muito pequeno, diferente de alguns que começam bombando. A gente começou ali batalhando cliente a cliente. Eu lembro muito bem de um sábado que a gente vendeu apenas um hambúrguer, só para você ter ideia. E era um sábado que a gente trabalhava almoço e janta. Imagina a gente com 21 anos de idade, um hambúrguer vendido num sábado, enquanto todos os amigos estavam curtindo balada, festa, e a gente se perguntando por que raios estava contando com a gente, né? E aí, dentro desse desafio, chegaram muitas dúvidas, questionamentos, até que a gente entendeu que talvez o nosso caminho fosse tentar chegar nos clientes através das redes sociais, não só por panfletagem. E aí foi quando realmente muita gente foi conhecer a nossa loja e, de fato, a gente entendeu que, putz, tem um caminho aqui, temos realmente uma empresa que pode ser lucrativa de verdade. Foi o primeiro, a gente chama de colocar água, colocar a cabeça para fora da água, sabe? De realmente conseguir pagar as contas, de não ter dívida, etc. Porque a dívida chega, os boletos estão lá para pagar todo mês, é aluguel, é financiamento, é equipamento. Então, se a gente não consegue vender, a gente tem um grande problema, né? E foi aí que a gente conseguiu superar esses obstáculos. Com o sucesso nas redes, a empresa conseguiu abrir mais uma unidade, mas foi recentemente que a coisa avançou. Entrando no modelo de franquia, a Sampa Burger abriu, em um único ano, 4 lojas franqueadas. Nosso maior desafio hoje é conseguir trazer gente para o salão, principalmente num cenário onde a gente tem uma guerra de aplicativos de entrega, são vários cupons que são despejados por aí. Então a gente gostaria muito de ter mais estratégias de fidelização, mais estratégias de como montar estratégias de verdade para conseguir atrair mais público para cá. Hoje a franqueadora não consegue cobrar royalties de maneira integral. Se eu não tenho tanta fidelização, vamos dizer assim, se o cliente não está voltando com a frequência que a gente gostaria, a gente acaba tendo um faturamento que poderia estar maior e ele não está. Então, por consequência, isso afeta a margem de lucro do franqueado e, por consequência, afeta a minha porque eu não consigo cobrar integral. Para ajudá-los, a gente chamou um cara que entende desse universo de hamburguerias como ninguém. Eu sou Paulo Camargo, fui CEO de grandes marcas, Burger King, McDonald's. Aliás, no Brasil, nós fizemos o McDonald's virar Mac. Hoje eu sou conselheiro, sócio de empresas, mentor de CEOs. Mas o lance aqui é o seguinte, a Exame me convidou para dar um choque de gestão aqui no Sampa Burger, uma hamburgueria que cresceu rápido, virou franquia e hoje tem que responder uma pergunta. Eles estão prontos para escalar? Vem comigo! E aí, pessoal? E aí, tá, bem? Como é que Como é que tá, Júlio? Beleza, Loja bonita aqui em Carapicuíba, aí? Sim, obrigado, uma honra. Quando a gente soube que era o Paulo Camargo, eu particularmente fiquei muito feliz, porque em 2015, talvez ele nem saiba disso, eu fiz exército, nada a ver com o tema, e em uma das nossas visitas técnicas foi na Universidade do Hambúrguer do McDonald's. Ele é CEO do McDonald's
E na oportunidade, a gente sentou numa sala de aula em que ele estava falando com a gente. Então realmente é algo particular, muito aleatório mesmo. Para nós é uma grande inspiração, realmente, Paulo Camargo tá junto, mentorando a gente de alguma forma, tentando contribuir com o nosso negócio. Para nós é uma honra muito grande e é um acesso que a gente dificilmente teria se não fosse choque de gestão. Você percebeu que eu já passei no drive-thru? E mais uma coisa. Responsa. E mais uma coisa. Como eu sabia que eu vim aqui hoje, a gente sabe que visita anunciada é diferente. Eu estive aqui há um mês atrás. Eita, eu não sabia, você também não sabia não. Vou saber hoje. Que legal, espero que isso daí tenha sido bom. A gente tá com a agenda, né, reservada pra esse dia. Agora, quando ele fala que ele veio um mês antes, putz, peraí, essa não tava no script. Pô, é complicado, né? Eu quero conhecer a história de vocês. Me conta a história de vocês. Cara, começamos em 2017, numa casinha pequenininha. Eu, meu irmão, clone, meu pai, minha mãe, 2 funcionários e um sonho de poder trabalhar com algo que a gente fizesse a vida das pessoas mais felizes. A nossa família tinha uma empresa de manutenção de computador que não tem absolutamente nada a ver com hambúrguer. A gente pensava, pô, o que a gente pode fazer? Não estava tão bem a empresa. E a gente pensava o que a gente pode fazer para melhorar a situação da nossa família. Então a gente, vendo algumas opções, minha mãe sabia fazer muito bem doce e tal, mas a gente preferiu o hambúrguer. Então a gente começou ali como um projeto familiar. Eu e meu irmão à frente, porque o meu pai ainda estava na manutenção de computador, então precisava ter alguém ali para resolver o problema. E a gente falava, né, que era o único tiro que tinha. A gente era realmente o que a gente poderia fazer para melhorar a situação da família, porque do jeito que tava tipo morrendo lentamente, sabe? Em 2017 a gente abriu, aí depois de 2 anos a gente conseguiu a segunda unidade, abrimos em dezembro de 2019. Veio férias, janeiro, fevereiro, carnaval, março, pandemia. Literalmente a nossa margem que a gente pensava que a primeira loja ia pagar a segunda, a primeira loja só se pagava e a segunda dava um prejuízo. Ali, absurdo, prejuízo todo mês, a conta caindo, até que infelizmente a gente teve que fechar essa loja em setembro de 2020. Lembro até hoje, foi um baita de um sonho que a gente teve que dar um passo para trás para tentar se erguer e dar 2 para frente. Então, empreender nunca é uma linha reta, né? É sempre assim, né? Você vai tentando, aí tem os desafios. Na verdade, sim, a gente teve um começo muito diferente daqueles caras que começam bombando. Nosso começo foi muito pequeno. Então a gente foi trilhando também com o caminho das pedras e a gente se encontrou no ano passado com um projeto de franquia. A gente entendeu, a gente tinha 2 lojas já, né? Em 2023 a gente abriu a segunda loja e aí no ano passado a gente decidiu que a gente queria franquear. Então, do ano passado para cá, a gente conseguiu abrir 4 lojas, então total de 6. Então foi rápido, entre aspas, rápido esse último ano. Vamos fazer o seguinte, a gente começa sempre essas visitas de restaurantes por onde? Pela cozinha. Vocês vão mostrar a cozinha de vocês? Bora. Ah, tudo pronto, vamos lá. E já vai me falando aí, quem faz o que nessa operação, nessa empresa Sampa Burger? O empreendedor sempre faz um pouco de tudo, né? Mas como eu tenho um clone, a gente conseguiu dividir bem as funções. Ele cuida mais da parte de marketing, operações. Ele faz a parte administrativa e financeira. Eu cuido mais da parte mais burocrática. Eu deixo ele livre mais para pensar em estratégia de negócio mesmo. Um dá um pitaco no trabalho do outro, mas de uma forma saudável. A gente tem isso bem separado, assim, profissionalmente. Essa loja é uma mega loja que tem muito espaço. Então, para a gente preencher os períodos ociosos, a gente colocou uma estação de comida de arroz, feijão, prato feito mesmo, tá? Durante o almoço apenas, das 11h30 até as 16h. Vende-se hambúrguer também nesse período e durante a noite aí é só hambúrguer. No drive sai só hambúrguer também. Vende-se hambúrguer também. Eu gravei essa frase aí, depois não vamos chegar nela. Eu queria até aproveitar para te mostrar um pouquinho da nossa estrutura. Opa! Eu sei que você conhece... Tô aqui exatamente para isso. Eu sei que você conhece milhões de cozinhas, imagino, né? Mas aqui a gente pensou muito numa operação que fosse rápida e fácil, até porque a gente tem um drive-thru, que o cliente não pode ficar esperando no carro. Passei por lá já. Eu imagino. Eu tô com medo dessa dá uma apreensão. Não tenha medo, mas a ideia aqui é a gente contribuir. Legal. A gente tem uma estação de cocção, de fritura, aqui nesse lado. No outro, em paralelo, a gente trabalha com a estação de montagem. Tenta sempre trabalhar numa linha contínua, indo de encontro com a saída. Então, sempre do fundo para a saída é o que a gente pensou. Então, o estoque está no final
a cozinha está no meio e a saída está onde encontra o cliente. Então a gente tenta sempre fazer esse movimento. Aqui tem uma estufa de frituras, a gente até colocou aqui o padrão, né? Aqui, a batata tem que ser sempre congelada. Vamos colocar a batata 4 minutos no óleo de algodão, tem que estar sempre limpo o óleo. Tem uma ajuda visual aqui. Aqui você coloca batata, mas quantas frituras você tem? A gente tem a batata frita, tem o onion rings e tem o nuggets. Então tem 3. Ambas vão utilizar a mesma fritadeira e a mesma cuba. Isso. Aqui a gente tem é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok. A gente tem essa parte de delivery, né? Aqui tem um outro equipamento que a gente não está utilizando esse equipamento aqui no momento, mas já está aqui na operação. Eu tenho aqui uma parte de bebidas, onde eu tenho todas as bebidas à disposição. Essas bebidas elas vão para o drive. Então aqui é a saída do nosso drive. Lá, delivery, aqui drive-thru. Isso. Ok. Isso. Essas bebidas também podem ir para o salão, caso o cliente peça. A gente utiliza o refrigerante de máquina para o salão, só que tem algumas opções, nem todas as opções estão aqui. Okay. Então tem algumas opções lá, ou às vezes o cliente me pede, cara, tem de lata? Não quero de máquina. Tudo bem, tem aqui e a gente faz a troca, não tem problema. A ideia é sempre vender o de máquina porque é mais lucrativo para a gente. Mais lucrativo, isso é muito importante. No final do dia, a gente está aqui para atender bem mais para ganhar dinheiro. Aliás, se o negócio é de franquia, o franqueado vai querer ganhar dinheiro. Pessoal, para crescer uma empresa precisa de bons parceiros. É por isso que o Santander Empresas está aqui, para falar com a gente e compartilhar experiências de quem saiu do banco e vive esses desafios de dentro dos negócios todos os dias. Vamos ouvir? Claro. Quando a empresa evolui, surgem novas dúvidas. Isso é completamente normal. Queria te parabenizar por estar aqui no Choque de Gestão. Aqui no Santander Empresas, nós temos um time especializado em franchising, que conhece no detalhe todas as fases do modelo. A gente olha o todo, do franqueador até a franquia, entendendo as necessidades de cada etapa do crescimento, além de integrar todas as formas de recebimento da rede. Crescer fica muito mais leve quando o recebimento está organizado. Dá para integrar pagamentos e recebimentos aqui no Santander Empresas. Isso aumenta os benefícios, a sua gestão flui melhor e o crescimento acontece da forma mais estruturada. Empreender não é só sobre abrir um negócio, é sobre aprender o tempo todo. O programa Avançar oferece educação empreendedora gratuita, com cursos sobre diversos assuntos, como, por exemplo, inteligência artificial, marketing digital, gestão financeira e muitos outros, te apoiando em decisões mais estratégicas e ajudando o negócio a evoluir com mais preparo, repertório e apoio. Sair do banco e entrar na sua empresa significa estar perto de verdade, ir até o negócio, entender a realidade, viver o dia a dia com você e te apoiar com mais contexto. É assim que o banco te ajuda a destravar o crescimento da sua empresa. O Choque de Gestão é mais um passo na evolução do seu negócio. E para seguir avançando, o Santander Empresas entra na sua empresa para destravar o crescimento, seja no app, no WhatsApp ou presencialmente. Um abraço. Agora que eles já se conheceram, chegou a hora do Choque de Gestão. Jean, Júlio, vocês estão prontos? Pronto, com certeza. Então vamos começar. Tem uma máxima no varejo que é location, location, location. Assim falam os gringos, nós falamos de localização. E mais do que localização, a visibilidade do ponto comercial. Então, eu hoje pela manhã peguei meu carro, já tinha planejado passar pelo drive-thru para surpreender vocês, mas mais do que isso, eu a 300 metros fui observando o ponto de vocês. A 200 metros fui observando, a 100 metros e eu mostro fotos depois. E ainda que seja uma loja bonita, imponente, drive-thru poderoso, eu só vi o ponto de venda quando eu cheguei em cima, quase passando. Vocês percebem isso? Sim. Até pela questão das vias, né? A visibilidade ela fica muito refém de quem literalmente está passando por aqui. Uma das coisas que a gente pensou que eram boas é que na entrada da cidade, assim, que não é tão visível, mas você consegue meio que enxergar assim a logo. A gente viu isso como uma vantagem, né? Mas a gente realmente acho que não se atentou nesse fato, cara, 100 metros você só conseguiu observar depois, porque a gente não já teve passou, essa visão. Né? Não dá tempo. Não dá tempo do cara frear. Né? Location, location, location. Cara, quando ele me falou isso, parece que tá estampado na tua cara o problema e difícil de você ver, cara. A gente tem duas opções aqui para melhorar essa visibilidade. Colocar um totem, e eu sei que custa dinheiro isso, mas é uma opção. A outra opção é a gente buscar um outdoor, uma comunicação a 200, a 300 metros, dizendo, tá chegando o grande hambúrguer da cidade, tá chegando o Sampa Burger. Faz sentido para vocês? Tipo aqueles de estrada, né?
gente vai antecipando. Exato. No quilômetro tal tem... Interessante. Vamos anotar essa aqui então. Agora me conta aí. Pensando em desafios, qual é o maior desafio hoje do Sampa Burger? Não, o maior desafio para a gente hoje é fazer justamente a retenção desses clientes. Então, o cliente que vem aqui, eu quero que ele volte todo dia. Mas a gente sabe que o hambúrguer não necessariamente a pessoa consegue comer todo dia. Acho que Esse é um grande desafio, assim, principalmente depois da pandemia, antes até de ser franquia, a gente teve meio que uma mudança que a gente sentiu no fluxo de pessoas na loja. Eu entendi o desafio, daqui a pouco a gente fala de solução. Tá. Mas qual é o grande objetivo da empresa? Pode explicar um pouco mais? Que prêmios foram esses que vocês receberam? Lógico. Existe um ranking famoso chamado Guia do Hambúrguer, a gente ganhou em 2018 e 2019 como 8ª e 3ª melhor hamburgueria de São Paulo. Então, esse foi um prêmio muito importante, foi antes do projeto de franquia. Então, isso deu muita visibilidade para a gente. Foi o primeiro, a primeira virada de chave que a gente teve, assim, de fato, como, caramba, nós conseguimos fazer um bom trabalho. Foi um baita de um reconhecimento para a gente, né? Por que eu estou explorando isso? É. Você falou sobre ser reconhecido, Uhum, sobre ser lembrado, sobre aumentar a retenção, aumentar a frequência. uhum. E eu imagino, como sempre, que a gente olha o P&L, né, o demonstrativo de resultados de vocês, que os gastos de marketing sejam limitados. Vocês não devem gastar 10%, 5% de marketing. Sim. Quanto vocês gastam? Hoje cada loja contribui com 2% do faturamento. 2% de investimento em marketing. Exatamente. Que está razoável para o tamanho que vocês têm, né? Marcas como McDonald's, Burger King vão mais para casa de 4%, 5%, mas vamos trabalhar com os 2%. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que escolher, já que o orçamento é limitado, qual é a mensagem que vocês querem dar. Eu, quando entrei aqui, eu observei toda a comunicação. Observei do lado de fora que a gente tem muita coisa sendo comunicada. O que é legal, mas calma. Uhum. Se eu tenho poucos recursos, qual é a mensagem que por meses, mais do que isso, por anos, eu vou repetir para ter o posicionamento que eu quero? Porque se eu tenho pouco dinheiro, se eu falar de 10 coisas, de 5 coisas, a chance do cliente captar isso é menor. Mas se eu falo de uma coisa com consistência, com autenticidade por muito tempo, esse é o posicionamento que eu quero ter. Faz sentido. A gente começou a explorar algumas promoções, por exemplo, né, para tentar trazer o público pro salão. Então a gente inventou a quarta 2x1, por exemplo, que é uma promoção assim que ela teve um engajamento muito rápido no Instagram, principalmente, né? E trouxe muito público para o salão, porque a gente quer que o cliente tenha a experiência de vir aqui comer. A gente acredita que isso faz com que ele se engaje mais com a marca do que pedir num aplicativo que eu sou mais um dentro da lista, sabe? Hoje as nossas vendas elas são concentradas 60% no delivery, 40% no presencial, muito puxado por todas as lojas praticamente serem presenciais, mas os aplicativos têm uma força muito grande. A gente quer crescer um pouco mais o presencial porque ele deixa um pouco mais de dinheiro na mesa. Então a gente fez essa estratégia como um exemplo de tentar trazer mais gente. Mas é claro, é uma ação que a gente quer que permaneça, mas ela é uma ação. Eu não quero ser o cara que vai comunicar preço o tempo todo, entendeu? Eu não quero me posicionar como o mais barato. Como a gente quer se posicionar? Qualidade. Quero me posicionar como uma hamburgueria premium. Mas lembra do que eu falei da consistência na mensagem? Uhum. Interessante que vocês tenham respondido isso. Eu quero me posicionar como uma hamburgueria premium de qualidade. Quando eu olho na comunicação de vocês, e eu fiz isso por alguns dias, eu vejo tamanho, tamanho. Como chama o hambúrguer da torre lá? O obelisco. O obelisco, os grandões, os baldes de... E tá tudo bem, se eu quiser ter esse posicionamento. Uhum. A pergunta é se é esse o posicionamento que vocês estão buscando, que é o que vocês estão comunicando. Uhum. E se a gente quer uma coisa, mas está fazendo outra coisa, parece não fazer muito sentido. Uhum. Quando a gente franqueou, de fato, a gente entrou numa pressão no sentido de, cara, eu preciso dar resultado, preciso dar, sabe? A gente tem uma vontade genuína de crescer, mas que não crescer de qualquer jeito, do sentido de tipo, vou abrir um monte de loja. Não, quero abrir com consistência. Apesar de a gente ter feito isso rápido, já faz algum tempo que a gente não abre lojas novas. Justamente que a gente falou, cara, agora a gente precisa respirar e entender qual que é o caminho que a gente tem que traçar. A gente precisa trazer um retorno para esse franqueado, justamente para que
pelo menos que a gente pensa, né? Eu prefiro que os franqueados tenham mais lojas do que eu tenha um monte de franqueados numa loja só, entendeu? Vamos falar de cardápio. Tá. O que a gente vende? Hambúrguer. E aqui nessa loja especificamente temos os pratos feitos, né? Para poder rodar os clientes durante a semana no almoço. Foi uma decisão sua ou dele? Uma decisão conjunta nossa com o franqueado. Então, para mim seria muito mais interessante vender só hambúrguer. Para um pouquinho. Quem manda na empresa hoje? A gente. Qual de vocês? Ele A gente maior divide, decisão. mas eu acabo tendo mais esse lidar. Eu já sei o que ele vai dizer. Ele vai falar que ele faz tudo e eu cuido só do marketing, que eu vivo no mundo da lua. Basicamente, a gente brinca, né? O meu irmão, ele cuida da parte de marketing, eu faço todo o resto. Pode ser um pouco por aí. Ele vive na Disney World, no playground, e eu tomo umas porradas. Ele acaba mandando um pouquinho mais, porque se eu brigar muito com ele, ele não transfere o dinheiro para minha conta. Fica uma sugestão em termos de governança. Uhum. E eu entendo que vocês são de família, inclusive, né? Sim. Que coisa bonita essa aí. Mas a minha recomendação é que vocês definam quem tem a decisão final. Tá. Porque, eventualmente, numa eventual divergência, essa pessoa tem a decisão final. E nesse relacionamento, nesse organograma, começa a aparecer agora sócios. Sim, sim. Quem é o primeiro sócio que vocês falaram agora? O franqueado. Quem tem franqueado tem sócio. Mas isso é perigoso, essa é a palavra para vocês. Uhum. Primeiro, minha sugestão, defina quem faz o quê muito claramente e quem tem a última palavra. Sim. Tá? E o franqueado, ele comprou o quê? O sonho de vocês. Sim. Vocês disseram para ele, nós temos um modelo funcionando, Uhum. eu vou te cobrar X% de royalties, Sim. e ele está confiando nisso, ele está confiando no know-how que vocês desenvolveram, ele quer que vocês ensinem ele a ganhar dinheiro, eventualmente sim, ele vai fazer sugestões e vocês vão decidir dentro da governança que vocês definirem que decisão vai ser tomada, mas não pode ser uma decisão dele. A gente fica, às vezes, numa ânsia muito grande de querer dar um retorno muito rápido. E aí, você às vezes, acaba tomando decisões que talvez em longo prazo não façam sentido, né? Olha para então... mim, Jean. A gente pode até achar N justificativas para o que está acontecendo e está tudo bem. Está na hora de saber dizer não. Porque ele confiou no projeto de vocês. Se esse já começou, tudo bem. Mas esse é o começo. Cara, o que eu conheço de empresas, 2/3 das empresas, não precisa acreditar em mim, um professor meu, Han Charan, falou isso no livro que chama Execução. Elas vão morrer não por uma estratégia ruim, porque a execução é ruim. Por complicar, por aumentar muito a complexidade. Quantos produtos a gente tem no cardápio? E bate pronto. Nesse cardápio aqui, Quantos SKUs nós vendemos hoje? SKUs só de hambúrguer ou tudo? Tudo. Tudo. Não sei. Não faço ideia. Muita coisa. Eu dei uma olhada. Bastante. A gente tem muitos hambúrgueres, a gente tem nuggets, a gente tem onion rings, a gente tem batata, a gente não tem equipamento suficiente para fazer isso. Se você tem uma estação, uma chapa, onde você vai preparar os hambúrgueres, ali deveriam ficar as carnes. Porque se você coloca as carnes do outro lado, você tem eventualmente contaminação cruzada. Então tem várias oportunidades que eu vou listar para vocês depois. Vou deixar um desenhinho como tem que ser feito, na minha opinião. Obrigado. E mais do que isso, guarda uma frase. Cada passo é um segundo no workflow, no fluxo de trabalho. Se as pessoas têm que se deslocar muito, a operação fica mais lenta. Até hoje, poucas pessoas entenderam por que nós tiramos o McFish do cardápio do McDonald's no período que eu estava lá. É para vender mais Big Mac. Porque no final do dia, você melhora a operação. Então, a sugestão que a gente vai deixar para vocês como plano de ação, nós vamos reduzir muito esse cardápio. A pergunta é, o que a gente quer vender? Hambúrguer. Qual? Qual é o carro-chefe? Qual é o Big Mac? Qual é o Whopper do Sampa Burger? É o Big Sampa. Então, é o Big Sampa que vai estar estampado. O que eu vi? Diferentes lojas, diferentes cardápios. O exemplo aqui dessa loja, do prato feito, talvez seja o mais extremo. Mas o que vocês podem ter hoje são 6 lojas diferentes, 6 cardápios diferentes. O cliente tem que olhar para o cardápio em 3 segundos, ele tem que entender o que você vende. Isso tem que ser rápido, porque senão você tem 6 negócios diferentes
e a gente tem que se perguntar se ele está pronto ou não para escalar. Uhum. Eu queria entrar na visita que eu fiz há um mês atrás, que quando eu comentei para vocês, parece que o surpreendeu. Surpreendeu mesmo. Fiquei em choque. É. Choque de operação, né? Choque de operação. Eu vou mostrar para vocês aqui, Uhum. porque eu vi muitos produtos. Eu vi o prato feito. Eu vi um produto sendo vendido, o prato, a 27, 28, 27,90, se não me equivoco, é isso? Uhum. E depois eu vou para as categorias dos hambúrgueres, os combos estão na faixa de 70 e algo. Vocês entendem o salto Uhum. de 27 para Uhum. 70 e algo? Sim. 70, 80? Você está deixando muito difícil de eu dar esse salto. Mas quando a gente fala qualidade, eu gostaria de ter vindo aqui há um mês atrás e ter tido uma batata crocante. Não foi o que aconteceu. Vou mostrar a foto. Tem fotos sensacionais. Vou começar pelo milkshake de vocês. Uhum. O milkshake é lindo. Parabéns, sensacional sabor. Acho que vocês têm um excelente produto. A pergunta é se eu tenho que falar do balde ou não. Nós temos que decidir, porque é tamanho ou é qualidade. As duas coisas não vão funcionar. Esse é o combo, né? Sim, sim. Maravilhoso o visual. Uhum. Quando eu peguei a batata, estava fria. Tá. Provavelmente o que aconteceu, porque demorou 20 minutos o meu atendimento. Tá. Eu não sei qual o tempo que vocês esperam, mas vai rodar pouca mesa com 20 minutos. Entre eu pedir e receber os produtos, foram 20 minutos. E a batata provavelmente saiu antes e ficou aguardando lá. Então, alguém não está observando os processos de qualidade. Se é qualidade, alguém vai ter que estar checando qualidade. E não estava tão cheia a loja, não era um problema assim. E voltando em qualidade, esse daqui foi um dos produtos que eu pedi. Tá. Então, quando você percebe o hambúrguer, ele está pequenininho e o pão está muito grande, Tá. não me transfere qualidade. Aí, quando eu olho para esse cara aqui do frango, o que é que você achou da foto? Não tá O legal. frango devia ter sido menos frito. Tá preto esse frango aí, né? Justo na vez que o seu Paulo vem aqui comer, o frango tá queimado. E aí eu tô queimado junto. Pode ser o óleo, Tá. pode ser que passou do tempo, mas não poderiam ter servido. E o sabor ainda é questionável, tá? Entendi. Eu acho que você tem muitas oportunidades de melhorar a formulação, trabalhando com o fornecedor. Sim. O fornecedor, ele é essencial nessa fase que vocês estão. Uhum. E vocês não podem delegar isso para mais ninguém, tem que ser um de vocês. Quem é que vai cuidar da logística, quem vai cuidar de suprimentos, e eu vou falar com o fornecedor. E pedir para ele desenvolver um produto exclusivo para vocês. Não pode ser um produto de linha. Faz sentido? Faz Sim, sentido. com certeza. Tem uma característica própria, né? E aí eu fiquei pensando, no final daquela minha visita, na visita de hoje, a promessa que vocês estão fazendo de marca e aquilo que vocês estão entregando. Uhum. E eu entendo essa necessidade eventual de crescer rápido, de aumentar a lucratividade, mas se não houver essa consistência, será que vale tudo? Entendi. Acho que não. Uhum. Entendi. Você diz assim, vale tudo no sentido de Vale vender colocar- tudo, Ah, vale de vender o tudo. grandão, Tá. vale colocar arroz e feijão, vale colocar o PF, vale colocar o hambúrguer, vale colocar o frango, vale colocar o nuggets, vale colocar a batata, vale colocar o no rings. Eu preciso de tudo isso. O que eu quero ser? Tem redes hoje, especialmente nos Estados Unidos, que tem 5 produtos no cardápio. E são os que mais crescem. Vocês estão muito novos ainda, muito pequenos para ter tanta complexidade. Simplifica, faz aquilo, faz bem feito. Pergunte se vocês querem ter arroz e feijão ou não. Uhum. E cuidado, daqui a pouco o franqueado vai vender coxinha, vai vender Sim. sushi, vai vender sashimi, se a gente permitir. Sim, claro. Padrão, processo, playbook. Ontem eu observei muito o Instagram de vocês, que é um Instagram grande até, Sim, né? sim. Eu acho que o engajamento tem que ser melhorado, temos que descobrir o porquê, porque as pessoas nem sempre se engajam, quando vocês usam influenciadores sim, mas nem sempre está acontecendo. Mas eu percebo que tem muita gente falando com vocês e ficando no vácuo. Essa pessoa aqui no dia de ontem perguntou o endereço completo, não recebeu ainda até hoje. Perguntou, aceita alimentação? Não recebeu ainda até hoje. Então, quando a gente vai, a gente percebe que tem algumas que fazem algumas reclamações, que demorou muito, e você está lá, a pessoa está esperando, e do tamanho que vocês têm, tinha que ter alguém respondendo. Sim. Não sei se é você ou se é uma outra pessoa. Sim. Hoje a gente conta com 260 mil seguidores, mas isso veio da necessidade de não ter clientes, que nem a gente comentou na nossa história. Então, desde tráfego pago, influenciadores, vídeos que a gente tenta viralizar. Eu mesmo sou o próprio influenciador, então vou lá, como hambúrguer, porque é isso, a gente tem que ser criativo e tentar fazer um pouco de tudo. Mas é muito importante, o cliente está falando com a gente. Sim. Legal. Então, a gente às vezes nem precisa fazer pesquisa, porque ele já está falando com a gente, mas ele não A precisa de resposta mais. já está lá. Exatamente. Vamos falar um pouco de número?
Vamos embora. Porque se vocês pensam em franquia, vocês precisam fazer com que o franqueado ganhe dinheiro. Isso para Sim. ele soa como música. Sim. Né? E é justo. A gente consegue fechar no azul, mas tem uma diferença fechar no azul e você falar, cara, tá super bem. Então, acho que desde a pandemia a gente tem um desafio grande, que é justamente a gente conseguir trazer mais gente para o salão. Apesar de a gente fechar no azul, eu gostaria de fechar mais no azul, que acho que é o objetivo de todo mundo. Eu estive olhando para uma loja como essa e imaginei que um faturamento com uma loja como essa de rua podia estar em torno de uns 500 mil reais por mês. Faz algum sentido? Sim. O mercado trabalha, um pouco que eu vi vocês me passaram também, 35% de CMV. Sim. Nós teríamos mais uns 15, 20, vamos colocar 20 para ter Tá. uma equipe boa. Daqui a pouco chega a escala 5 por 2, 6 por 1, já vamos nos preparar para isso. E aí a gente já tem 55% só nesses dois, então vai ter uma margem bruta aí de 45%. Se eu continuar fazendo contas e colocando despesas fixas, custos variáveis, despesas fixas e variáveis, a gente vai chegar a provavelmente pelo menos aí uns 10% de rentabilidade final depois de pagar tributos e impostos. Faz sentido? Sim. Então se eu faturei 500, eu tenho 10%, eu tenho 50 mil, 50 pau por mês, que é um bom número. Multiplicando por 12, ele vai ter 600 mil no ano. Uma loja dessa eu imagino que vai custar 1.800.000, não é uma loja barata, porque é uma loja de rua, 1.800.000, 2 milhões. Em 3 anos, ele vai ter o retorno sobre investimento, ou seja, 3 anos de retorno, dá um ROI de 33%, tá bom. Esse é um negócio replicável. Legal. Tá? Então, acho que vocês não têm um problema aqui, a gente tem um problema realmente de trabalhar location, visibilidade, cultura organizacional, e tem um elemento aqui que é o como eu quero ser reconhecido. Menos é mais. Vamos diminuir esse cardápio, vamos estabelecer um plano de ação, vamos definir como e que mensagens nós vamos fazer nos próximos anos. Uma das coisas que mais me incomodava é assim, como a gente começou sem vender quase nada, a gente meio que foi fazendo tentativa e erro, sabe? Tipo, empreendedor raiz mesmo, tentativa e erro. Quando ele fez um vídeo de um pote de cheddar derramando que realmente viralizou, a gente falou, nossa, tem que vender cheddar. E a gente se desprendeu da temática Sampa Burger, né? Que era a ideia era homenagear São Paulo e ter toda essa questão, e a gente começou a vender cheddar. Porque isso é o que dava audiência e retorno, sabe? Então, a gente ficou por muito tempo martelando em uma comunicação que não era a comunicação que a gente tinha planejado. Agora eu vou provar que eu vi a comunicação de vocês. E dentre os diferentes posts que eu vi, tem um que eu não sei qual dos dois. Tem um cai em algum lugar lá, começa a doer uma parte do corpo. Quem foi? O que é? É você que fica... Caiu. Você que faz. A pergunta é se realmente aquilo tem a ver com a comunicação de vocês. Não. Não. Pelo menos não do que a Pode gente ser quer engraçado, transmitir. pode ser engraçado, mas eu acho também que não. É engraçado. Mas vocês querem criar uma hamburgueria ou um canal de humor? Não confundir Entende a o número de consistência? visualização que você vai conseguir com um meme, de repente não transmitir aquilo que você quer comunicar de fato para o cliente. Pergunta se isso vai vender, se isso vai aumentar a sua credibilidade, se vai transferir o que você sempre falou, qualidade. Da hamburgueria de qualidade. Se não, não é isso que você tem que comunicar. E o que eu geralmente faço, como estou fazendo aqui com vocês, estou passando várias dicas. Eu peço para vocês agora, vamos estabelecer um plano de ação. Eu gostaria de ver o plano de ação. Depois no final da conversa eu vou ter uma surpresa para vocês. Legal. Mas eu quero vocês definindo esse plano de ação, tá? Estabelecendo prazos, quem são os responsáveis, quem vai fazer, qual é a métrica, como é que eu vou medir, porque se a gente não medir, a gente não sabe. Nesse caso, você pede o franqueado fazer. Se ele não apresentou um plano de ação, você vai ensinar ele como faz. Ele paga para vocês os royalties para você ensinar ele a ganhar dinheiro. Sim. E esse é o nosso trabalho. Sim, essa é uma prestação de serviço, mas acho que é até bom a gente estar no front nesse começo também, né? Com certeza. Pra realmente vestir a camisa. Você falou skin the game, né? Não adianta eu falar, faça aí, né? Eu acho que também tem a relação da gente, pelo nosso tamanho, o que a gente puder fazer para contribuir com a cultura, nós em primeiro lugar, acho que é muito importante. Né? Pessoal, me contem como foi passar por um choque de gestão com o Paulo Camargo. Foi eletrizante, né? Porque a gente se depara com vários erros que você talvez não tenha percebido, e para quem assistiu talvez fosse simples, mas ao mesmo tempo, cara, dá um choque, uma bugada na tua mente, porque tem muito trabalho a ser feito.
A gente precisa rever algumas coisas que ele passou pra gente, principalmente dentro do plano de ação. Foi muito gentil, né, de Muito ter... legal, né? Super legal, porque já dá um norte muito claro pra gente, sabe? E qual é a primeira coisa que vocês vão colocar em prática desse plano de ação aí? Eu acredito que revisar o cardápio como um todo, como ele falou, ele acredita que tem muitas opções, a gente também tem essa impressão também, então a gente vai revisar todo o cardápio e na sequência visitar um pouco a parte de branding e tudo mais. Meninos, boa sorte, obrigado por terem participado do Choque de Gestão. Obrigado. Contem conosco. Obrigado. Valeu. Feliz de estar aqui e entregar esse choque de gestão para os meninos do Sampa Burger. E agora nós vamos finalizar com as 5 lições, aquilo que eu considero essencial para você e para eles, para implementar aí no seu pequeno negócio, no seu negócio, independente do tamanho, no negócio de varejo, no negócio de serviços. Número 1, clareza antes de crescer. Quem você é de verdade? Crescer é abrir loja, mas escalar é repetir resultado. Número 2, estratégia versus execução. O que mata não é estratégia ruim, é execução inconsistente. Número 3, franquia é playbook, é processo, é padrão. Quem compra franquia, compra previsibilidade. Os números são extremamente importantes. Se os números não fecham, você não está pronto para escalar. E para fechar, o número 5. Cultura e liderança criam consistência. O colaborador, ele não entrega aquilo que ele não sente. Jean, Júlio, a pergunta é aqui, vocês estão prontos para fazer o trabalho duro, que a excelência, que o crescimento, que escalar exige? Com certeza. Sim. Com certeza estamos. Eu quero... Nervoso e sim. Vocês assumem esse compromisso? Sim. Eu quero voltar aqui, eu quero seguir vocês, quero acompanhar vocês. Então, se vocês estão prontos, está aqui a nossa placa, Choque de Gestão, parabéns. Obrigado. Choque de Gestão da Exame. Que honra. Toda vez que eu olhar para isso, vou pensar em tudo que foi passado. Tá com a minha assinatura aí, com carimbo. Legal. E tem mais 3 presentes para vocês. Posso seguir? Claro. Primeiro, como eu falei para vocês, eu tenho esse livro aqui. Legal. Que caixa bonita. Legal. Seja um líder que você gostaria de ter como chefe. Uhum. Caralho. Tem uma dedicatória especial, que daqui a pouco vocês vão ver. Pode tirar o livro aí. Além disso, eu tenho um plano de ação que, estudando o que vocês já tinham me passado, que a Exame me passou, eu fiz um plano de ação de governança e padronização para escalar. Aqui vocês têm 6 páginas que vão estabelecer os passos de governança e estratégia. O segundo, padronização e operações. E terceiro, performance e cultura. Já coloquei o nome de vocês, os prazos para acontecer. Caramba. E eu espero que vocês acompanhem isso com as métricas que existem. Caramba. Aqui. Muito legal isso aqui. Isso aqui me pegou muito de surpresa, que legal. E por último, e mais importante, quero vê-los numa imersão que eu vou estar lançando daqui a pouquinho. Então, provavelmente daqui a um mês vocês vão estar participando comigo, uma imersão sobre gestão, estratégia, liderança e autoliderança. Antes de liderar alguém, você tem que liderar a si mesmo. Vocês vão estar 2 dias comigo e a gente vai falar sobre isso. Vai dar continuidade nessa conversa. Legal. Obrigado. Obrigado mesmo. Nossa, obrigado. que... Tava esperando. Obrigado Boa, de gente. verdade. Obrigado. De verdade. E no próximo episódio do Choque de Gestão, estamos na Zona Sul de São Paulo. A gente veio conhecer uma clínica que ajuda o desenvolvimento infantil. Eles têm dificuldade com as finanças, gestão de clientes e funcionários. Mas eles não precisam mais se preocupar, porque a ajuda está chegando. Mas eu tô voltando aqui nos custos. Não sei se eu posso pegar o notebook, porque ele... Não precisa. Aliás, assim, você como gestor do negócio, você precisa ter esses números na ponta da língua, tá? Eu me chamo Caio, Eu sou a Alexandra nós somos sócios da Calme. e nós precisamos passar por um Choque de Gestão.